Começando mais um Sociedade Metamorfoses podcast aqui com meu amigo Carlos Barreto, o Gulu, e Carlos Amoroso, para os íntimos Amoreco. Tempinho que a gente não se via, não se encontrava para gravar, hoje com a presença do Gulu, que não pôde participar do último. O podcast, antes de mais nada, o podcast do ser humano, né, que passa pelo desenvolvimento, pela educação, pela filosofia, tudo isso que a gente julga que é importante para se tornar uma pessoa melhor. Pedir para a galera curtir, compartilhar, ativar o sininho, se inscrever no canal. Amoroso, é isso aí, se inscrever no canal, não me corrija. E vou passar direto a palavra para o Amoroso. Trouxe um convidado especial, já conheço o convidado de longa data, tive uma experiência muito boa com ele lá dentro da Bodytech, um cara que contribuiu e teria contribuído mais se a gente tivesse continuado lá. Mas hoje a gente vai ter o prazer de poder ouvi-lo um pouquinho, aprender um pouquinho com ele. Amoroso, faça as honras da casa, por favor. Hoje o convidado já é amigo meu de longa data, desde a faculdade, acho que quarto período, talvez. Dali em diante, ou talvez antes até. E estudamos a Gama Filho juntos. Depois a Gama Filho faliu, fomos para Celso Lisboa. Da Celso Lisboa terminamos, estagiamos em lugares próximos, depois até na mesma academia. E dali, aí depois de um tempo passado, fizemos mestrado juntos, coletamos o mesmo estudo, que, pô, se não fosse em dupla ia ser difícil fazer, se fosse individual um e outro ia ser complicado. E construímos uma história juntos através disso, trabalhamos na mesma academia, pô, demos palestra juntos, fizemos várias coisas juntos. E eu vou passar a palavra para ele se apresentar, dizer o que ele está fazendo. E é com grande felicidade que eu trago o nosso amigo Davi. Bom, galera, Davi Lourenço, prazer para todos aqui, pô, honra inigualável estar aqui na mesa para poder debater um pouquinho dessa construção aí da carreira profissional. Formado em Educação Física, 2 especializações, né? Um MBA em Gestão Empresarial, outro em Ciências da Performance Humana, mestrado em conjunto aí, em Educação Física lá na UFRJ com Amoroso. E atualmente eu sou CEO da Action Sports, né? Minha empresa, a gente vem desenvolvendo políticas públicas através do exercício físico. Nosso foco não é estética, não é performance, é saúde, qualidade de vida e entretenimento. A gente entende que o esporte ele pode romper essas barreiras e trazer essa conscientização de uma forma mais ampla para a população. Então a gente vai debater muito sobre todos esses percalços aí que a gente trilhou e até o momento atual, como que a gente pensa também para o futuro. Perfeito. Então, Davi, vamos começar do começo, né? Como eu gosto de dizer. Vamos começar desde a época do estudo, o que te fez fazer educação física, o que te impeliu a fazer, como você se desenvolveu dentro da educação física, na faculdade, depois no mestrado. E dali, vamos fazer essa viagem até chegarmos na atual situação. O futebol me levou para esse caminho, né? 8 anos eu federei no Madureira. Mais um. 8 anos eu federei no Madureira, né? Salão. Joguei salão até os 14, 15. Aí fui pro campo. Federei Flamengo. Joguei Flamengo, Fluminense, Vasco. E aí era louco, né? Porque eu identificava já tinha certa veia empreendedora ali, que eu falei pra minha mãe quando eu decidi, né? Eu tive a proposta de ir pra Europa, mas filho único de mãe solteira, minha mãe não deixou ir. Me travou, me beirou, aí começou uma pequena depressão até em mim. Foi aí que eu comecei a estudar muito autoajuda, conceitos de comportamento humano, já nessa época ali em torno dos 19 para 20. Eu falei, não, vou fazer faculdade de Educação Física. Eu falei, mãe, vou entrar por 2 motivos. Quero ser treinador de futebol e quero ter meu campo de futebol society para ganhar dinheiro. Não sou nenhum nem outro atualmente, mas foi o que trouxe a gente para dentro da educação física. E aí a gente trilhou, né, a Gama Filho, infelizmente a gente não conseguiu se formar lá porque falhou no período que a gente se formaria, né? Fomos para Celso. E eu sempre tive essa veia empreendedora, né? Eu lembro que em 2012, quando eu entrei na Bodytech como estagiário, na época Norte Shopping, o coordenador era o Thiago Vilaça e o Brunão estava sendo preparado por ele para ser o coordenador quando o Vilaça rodasse. E aí o Bruno já estava me preparando para eu ser o professor responsável de sala daquela época. Vilaça rodar não é rodar de... Não, rodar de unidade, né? Isso. Fazer um giro. Girar. De unidade, girar a unidade. E aí o Brunão foi me preparando já, eu já desenvolvi esse viés legal, né? Empreendedor ali, de liderança. Engraçado que o Bruno, a gente jogava no mesmo time amador de futsal, eu era o capitão do time. Aí ele identificou isso e foi me desenvolvendo em relação à liderança. Interessante que depois, né, eu comecei a fazer processos seletivos até para professores já da unidade. Foi quando eu conheci o Leandro Serafim. Leandro Serafim me apresentou o Leta, que ele me trouxe para a Proforma, da época que o Leandro saiu do Norte Shopping e assumiu como coordenador na unidade da antiga Proforma na Dias Ferreira. Fui estagiário do André,
durante 1 ano e meio. E aí o André me botou de maluco até para estudar sistema de Rodanacan, né? Me marcou tanto que eu sei o nome até hoje. Então, tem muitas coisas, mas isso são pontos que eu estou trazendo da minha formação importantes, porque cada uma dessas pessoas me marcou de alguma forma. O Bruno me marcou no desenvolvimento de liderança, o André me marcou na forma de desenvolvimento da parte técnica. Era louco, não podia ficar no card com o André estudando e fazendo card, senão já sabia que ia ter pergunta. Então a gente já tinha que se preparar antes, né? Isso era muito bom. Porque a gente, imaturo quanto estagiário, a gente não entende como é que as pessoas estão desenvolvendo, capacitando a gente. Muitas vezes não, o cara é chato. Não, cara, ele tá vendo o potencial em você, ele tá te lapidando, tá te tornando um diamante bruto ali, para você realmente poder impactar dentro da profissão, dentro do que você for se propor a fazer. E aí veio o Bodytech como profissional, e eu já sempre com essa veia empreendedora, aí eu li um movimento bacana do mercado que foi o seguinte: os clubes daqui do Rio foram se acabando. Vocês jogaram, vocês veem isso. O Maxwell está deteriorado, Vila Isabel fechou. Não tem mais clube dentro dos bairros, até por avanço da criminalidade. Né? O que surgiu? Cara, condomínios clubes. Então, um novo feudo, né? Eu até costumo brincar que a gente está voltando para a era feudal. Hoje é tudo dentro desses condomínios que tem toda a infraestrutura, tudo disso. Não tinha gestão esportiva. Vou abrir uma empresa para isso. Vou levar os profissionais qualificados para a gente poder desenvolver isso. Só que o mercado do condomínio ele ainda é muito amador, muito pouco profissional. Os síndicos eles não sabem realmente o papel dele ali, eles não conseguem ser dito o governador daquele local, eles não governam da forma assertiva, não tem nem noção de como que ele vai contratar uma prestação de serviço muitas vezes. Tive muita dificuldade com isso e me achei no momento atual de eventos. Então hoje a gente vem tentando aí galgar algumas estratégias para poder trazer políticas públicas hoje. Exemplo, corrida. A gente está fazendo agora o circuito Run, né? Patenteamos, até para ser o circuito de corrida do estado do Rio de Janeiro. A gente vai fazer 2 etapas esse ano, né? Campo Grande e Miguel Pereira, porque a gente viu outro gap. Todo final de semana tem corrida. Todo final de semana ou é a Orla ou é a Terra do Flamengo. O corredor também ele já está enjoado de sempre ser o mesmo percurso. Ele quer desafio. Então, a gente vai trazer várias unidades, várias etapas diferentes para dentro do estado. A gente já está aí com algumas outras prefeituras. Guapimirim hoje é a mais próxima para poder entrar dentro do circuito também, para poder polarizar, né, e trazer isso. E daqui a 2 anos, depois desse MVP aí rodado, a nossa ideia é conseguir realmente trazer um campeonato. Então, trazer realmente as assessorias ali, fazer um modelo tipo da Fórmula 1. Então, eles vão escrever atletas para 5 km, 10, 15, 21. A gente vai formar a pontuação ali, tanto individual para cada atleta, quanto para a escuderia, vamos dizer assim, né? Para aquela assessoria, e fazer toda essa premiação no final do ano para a gente realmente estar trazendo algum tipo de incentivo e de fomento ao esporte que muitas vezes não se tem, né? Se tem dinheiro, se tem ideias, mas muitas vezes a execução ela falha muito. E aquela corrida que você promoveu em Jacarepaguá? Conta um pouco desse evento aí. Cara, foi o primeiro que você fez de corrida, né? Foi bem bacana, né? Já partia dessa ideia do circuito Run. Então, a gente queria algum local que a gente pudesse trazer um MVP, poder validar isso e poder realmente ser disruptivo. A gente fez em Jacarepaguá, ali na Gabinal, na freguesia. Pertinho da minha casa, do lado. Bacana. Foi a primeira corrida em Jacarepaguá, nunca tinha tido corrida em Jacarepaguá. A gente conseguiu fazer um trajeto semiaberto. Semiaberto é porque o trânsito ele continuava funcionando e a gente conseguiu pegar uma parte da via para poder fazer o evento. A gente conseguiu em torno de 1.033 inscritos para o primeiro evento. Mas a gente divulgou também só com 45 dias, porque a gente tinha um medo de poder superlotar. E a gente não estava focado em grana, não era esse, porque o propósito maior é a gente realmente conseguir validar os percursos. Por ser primeiro, a gente tem que ter várias noções, e ainda mais com percurso semiaberto, de segurança. Então, eram mais de 80 operadores de trânsito dentro do percurso espalhado. A gente teve um percurso de 5 e 11 quilômetros. O charme era 400 metros finais ali, a gente fazia dentro do Bosque da Freguesia. A gente teve a honra de ter o Robson Caetano como embaixador do evento. A gente conseguiu apadrinhar um grupo que se chama Correndo por Eles, que é somente de PCDs. A gente trouxe mais de 20 PCDs para dentro do percurso de forma totalmente gratuita, e a gente inovou em 2 quesitos. O primeiro, a gente tinha uma arena pet, e o segundo, a gente tinha uma arena kids, de acolhimento para esses 2 públicos, porque a gente entende hoje que a família ela é da criança ao pet. Então, podem ser, muitas vezes, empecilho da participação dos atletas, eles não terem com que deixar o pet, não terem com que deixar a família, não. Lá a gente fazia esse acolhimento e fazia essa forma aí para poder estar acolhendo todo mundo. E uma dor que a gente conseguiu identificar também, participei na organização aí da maratona, corrida das estações, em alguns momentos,
a gente via que muitas vezes tinha muita gente fora que não estava consumindo nada do evento. Só estava ali realmente torcendo pela pessoa que ela foi torcer. E não tinha experiência para essa pessoa. Então, já é um spoiler aí para a corrida de Campo Grande. A gente já pensou numa estratégia bem bacana para essa galera também estar envolvida dentro do evento. E em relação às crianças e aos pets, tinha recreador, tinha gente olhando e fazendo... Podia botar coelho lá dentro? Coelho não, somente cães. Só cães. A gente tinha monitores. Legal você me perguntar disso, porque eu até esqueci de falar mesmo. O espaço Kids, ele era totalmente inclusivo. Então, a gente tinha uma tutora responsável pelos autistas. Tiveram 2 crianças nessas condições. Hoje se vê a proeminência muito grande na sociedade desse desenvolvimento do autismo, né? Eu sou padrinho de um autista. Então, a gente já tinha esse olhar, teve essa parte de integração. E na parte pet, a gente tinha adestrador. Tem até engraçado, né? Tem uma foto bem bacana de 2 cachorros que foram pela primeira vez. Eles já saíram fazendo várias coisinhas ali. O dono, quando chegou, ficou surpreso. Então, é interessante, porque a gente tem esse olhar, né? E tem que ter esse olhar, porque o pouco do que a gente tem para entretenimento em família, geralmente é ao final de semana. E aí a pessoa vai competir. Pô, por que ela não vai competir com toda a família dela ali para poder desfrutar desse momento? Então, a gente pensa nesse momento dessa forma. Interessante. Eu queria dar uma voltada aqui no negócio que, como a gente fala muito de formação e de educação também, você falou uma coisa que me chamou a atenção e que eu acho que é importante falar um pouquinho mais. Enquanto estagiário, eu trabalhei com o Leta, fui estagiário dele também, e ele é um cara muito fora da curva, né? O Leta é um cara, assim, uma referência para todos nós aqui, que puxa bastante da gente. E aí, Leta chegava no carro, você falou, e aí a pessoa, o cara fica chateado porque ele tá ali, tá cobrando, mas é pro bem. Só que eu acho, David, que o cara que é estudioso, na verdade, ele gosta. E aí, tem sempre a história do talento e da vocação, né, Gulu? Acho que fica como um recado, se você puder falar um pouquinho mais sobre isso, que se você tá achando o cara desse chato, você não entendeu o que tá acontecendo ali, talvez você esteja um pouco preguiçoso. Uhum. E no final você vê que as pessoas que se destacam são aquelas que entendiam que ele ia puxar e que, em vez de reclamar, iam se preparar para isso. Como é que é a tua visão? A minha visão corrobora muito com o que você está falando. Naquela época ali na unidade da Proforma, eu acho que a gente tinha até uma leva boa, né? Tinha eu, Carlos, Yuri, Peter, Roberto. A gente vê que hoje quase todo mundo está bem, né? Dentro da profissão, tá bem encaminhado. E é justamente esse olhar, porque um outro coordenador meu, que atualmente até o coordenador nacional de musculação, o William, falou uma coisa para mim que me marcou também em cima disso que você falou. Ser chato é bom. Porque se o cara é chato, ele tá te cobrando, é porque ele vê potencial em você. Ele tá te forçando porque ele sabe que você pode mais. Só que muitas vezes cabe a nós termos de desenvolvimento de maturidade. A gente não tem maturidade muitas vezes, não é orientado para isso. Só acha que o cara é chato. Sim. E a gente muitas vezes... Aí já acho que seja até a forma de pensamento. É como você alimenta isso dentro de você. Se você não alimenta isso de uma forma positiva, você vai externar isso de forma negativa. Então vai muito mais... Isso para mim é um problema individual da pessoa com ela mesma do que realmente da pessoa que está querendo ali desenvolver. Se está botando o tempo dela, no momento dela, ao dispor dele, para poder causar um desconforto, que a gente só cresce nisso, no desconforto, para poder te potencializar. Então a pessoa tinha que estar agradecendo muito ali todos os profissionais que fazem de alguma forma um movimento desse que o Leta fez comigo. Era chato pra caraca estudar sistema de Roldanacan? Era. Mas, se não fosse ele, eu tenho certeza que eu não teria atingido metade, talvez, até um pouco mais, porque o Leta teve uma contribuição muito forte diretamente na minha formação técnica dentro da profissão de educação física, do que eu consigo hoje desenvolver para dentro dos meus clientes, de atendimentos ainda que eu tenho. E legal que muitas das partes de cinesiologia, biomecânica e reabilitação, eu, enquanto estagiário, já estava muito à frente até de alguns profissionais, por causa dele. Então, eu devo muito dentro dessa formação. Acho que a galera tem que mudar muitas vezes a forma que ela pensa, que ela interpreta esses cenários que acontecem e como que ela alimenta isso dentro dela mesma. E eu acho que o principal que sai daí, que o conhecimento é muito bom, mas só aprendizado da importância de estudar, de aprender, de querer aprender. Que aí você entende que depois, eu acho que o Leta teve muito esse efeito em muitas pessoas, que é você perceber que você é capaz de buscar alguma coisa, se virar e aprender, e aquilo pode te ajudar de alguma maneira. Mas necessita de uma dorzinha, que é o esforço.
de sentar lá e de ler um negócio que às vezes é chato, é difícil de entender, tem que voltar várias casinhas, mas é bacana você trazer essa história, porque ela serve para qualquer coisa na vida, e dá conta, fala um pouquinho no cara que é referência para todos nós. A gente sempre gosta de falar aqui do André Leto. Se você propriamente for estudar marketing ou alguma coisa envolvida com gestão e coisa, se você pegar os livros de gestão e marketing, eu lembro que teve uma matéria de administração lá na economia que a gente teve que ler. O livro é chato, só que é necessário você lê-lo para poder conhecer. Ainda mais coisa de marketing, que é aquela coisa fixada, tem métodos, coisas a se fazer, outputs, inputs. Cara, aquilo ali é chato pra caramba, mas para você performar ali, fatalmente você vai ter que ler aquela coisa que é muito chata, que não vai te dar tanto prazer, né? Quem sente prazer lendo essas coisas? Agora, você exercendo, vendo o resultado, aí provavelmente vai te dar prazer nesse ponto. Ô, Davi, em relação ao que você faz hoje, de consultorias, de carreiras e tudo, como é que anda, o que você tem feito, como é que você age para poder incentivar, para poder tirar resultados, como é que a galera tá encarando isso? Isso é bacana, né? Uma outra dor, né? Comecei aí com a empresa, a gente começou a ter várias dores de mercado, né? E aí você vai tentando desenvolver soluções em casa para poder conseguir também alimentar esse ecossistema. Então, uma dor que a gente tinha, a gente foi para o mercado, a gente não tinha gestor esportivo formado. O que a gente tem é gestor fitness. E muitas vezes nem formado o cara ele só era o cara que era mais descolado, atendia mais, tinha mais influência ali perante a equipe e ele é colocado como coordenador. A galera não tem noções básicas de administração, exatamente, de formação de equipe, de liderança. E uma coisa também que é importante, cara, toda empresa ela não é ONG, ela é feita para entregar resultado. E a gente não leva, e a gente que é do esporte vem com isso muito forte, né? Se o lateral não está performando, ele vai para o banco, e se ele não performa no banco, ele vai ser vendido. Na empresa, não, a gente fica alimentando e deixando aquela pessoa ficar ali. Não, cara, tem que ser tratado igual. É análise de performance. E aí eu identifiquei que a gente tem muitas crenças limitantes dentro da nossa formação. Não tem desenvolvimento de olhares de formas diversas para dentro da profissão como um todo. A gente fica muitas vezes só focado dentro do ambiente de academia porque é o mais fácil da gente conseguir entrar no estágio, na época de que tem que cumprir as cargas horárias de estágio, né? E a gente acaba não vendo o todo, né? A gente acaba ficando um pouco míope em relação a todo o cenário que a educação física pode proporcionar. E aí eu achei um outro problema maior. Cara, hoje em dia, até para profissionais, da forma que eles estão vindo, tá bem ruim o atendimento. Não só o atendimento, como o conteúdo técnico também. Eu lembro que a anatomia, quando eu fui monitor, eu tinha que dissecar cadáver. Hoje a galera brinca de Lego. Eles montam bonequinho. Quando então, é online, né? Quando não é online. Então, o nível técnico hoje, o nível de empatia, de atendimento, de experiência do cliente, ela tá menor. Cara, não tem como hoje, exemplo, a gente tá visando aí algumas PPPs através de vilas olímpicas e alguns polos esportivos que estão espalhados no estado. Não tem, primeiro, eu não tenho gestor. Segundo, eu vou colocar o profissional, ele não sabe o que fazer. Ele não sabe como é que ele vai desenvolver a aula, ele não sabe fazer plano de aula. Formatar plano de aula. A gente era obrigado a fazer na Gama Filho. A Raquel encheu o saco da gente na Gama Filho com isso, irmão. Encheu o saco, é obrigado. Então, eu lembro até hoje. Hoje, muitas vezes, eu brinco, né, fazendo desenvolvimento interno da empresa. O verbo tem que ser no infinitivo. Por quê? Porque remete à ação. Por causa da Raquel. Pô, tua memória é boa, cara. Não é memória, mas me marcou de forma positiva. É um conhecimento que eu boto em prática. Então, a gente acaba replicando. Então, todo mundo, quando eu falo, vai definir alguma coisa. Cara, verbo no infinitivo para remeter à ação. Por quê? Eu preciso que vocês façam. Tem que executar. E hoje essa geração, ela tá com uma dificuldade de... Eu acho que é uma janela tão boa para poder absorver conhecimento. A gente consegue pegar conhecimento de diversas formas. Eu acho que talvez esteja de forma exacerbada, porque a pessoa não sabe nem como filtrar isso e aplicar isso na vida dela. Então, hoje eu estou me posicionando como condutor de carreiras da área da saúde. Por quê? Porque a pessoa ela não sabe traçar a rota dela, ela só segue a maré. A onda vem, ela vai seguindo, ela pega um jacaré e vai junto. Mas ela não quer aprender como que ela vai fazer, como que ela vai surfar essa onda, como que ela vai direcionar isso. Eles não sabem. Então, hoje, muitas vezes é da alto para alta performance. A pessoa começa lá na raiz, ela não se conhece. Ela não sabe o que ela quer, ela só tá ali porque botaram ela ali. Então, tu tem que fazer uma desconstrução de crenças, tu tem que fazer uma desconstrução de formas do que ela quer, porque muitas vezes, não, só quero ganhar dinheiro. Cara, não é o dinheiro é consequência. Mas como que você vai entregar isso para você ganhar dinheiro? Como que você comunica isso? Como que você atende o cliente? Nosso serviço é puramente para pessoas. E eles não conseguem fazer isso. Muitas vezes as pessoas têm dificuldade de se posicionar, dificuldade de se expressar. Então, eu acredito, foi até uma brincadeira que eu fui na mentoria lá em Alphaville semana passada, a gente estava falando disso, né? Que é justamente para a área da saúde.
nos próximos 10 anos, a resenha era que nos próximos 10 anos vão aparecer vários gaps desses para formação de profissional. Então, a área educacional ela vai crescer muito em desenvolvimento individual. Isso externa à faculdade, né? Externo, total. Eu acho que até antes de entrar, porque a galera tá com dificuldade de saber o que ela vai fazer. Sim. Ela faz muitas vezes porque ela passou, ela escolhe aquilo ali e vai. Mas ela não tem perfil nenhum para estar ali. O colega meu fez 3 faculdades até ele realmente cair na faculdade de economia, que era o que ele realmente tinha aptidão. Cara, foca no que você tem bom, cara. Quais são as suas zonas de habilidade? Foca no que você é bom. As zonas que você não é tão bom, cara, não tem como a gente saber de tudo, não tem como ser bom em tudo. Só neutraliza, faz o básico para você entender um pouco daquilo. Mas, pô, tu tem que potencializar o que você é bom. E a gente acaba se perdendo muitas vezes. Eu fui criado sem pai, né? Eu sou filho único de mãe solteira, como eu falei no início. Então, minha mãe, ela também não teve muito o que me ensinar, porque ela também não teve muito estudo. Eu fui aprendendo na vida e, graças a Deus, eu tive pessoas como o Leta, como o Bruno, como o meu primeiro treinador lá no Madureira, o Boronga, que me marcaram e foram me desenvolvendo dentro dessa construção para eu poder me direcionar do que eu queria. Mas a rota a gente vai ajustando ali. Eu costumo brincar que o veleiro tá ali, tu vai ajustando a vela conforme. Mas o objetivo principal sempre foi a educação física. Eu sempre soube o que eu queria. Hoje essa galera não sabe. Ela tá na saúde e não sabe nem como que ela vai atender. A enfermeira tem medo de agulha. É basicamente isso que a gente vem enfrentando dentro da área da saúde. A pessoa vai manipular, a pessoa ela não sabe manipular. Saiu formada, tá formada. Já tá com o título para... Então tem noção o que essa bola de neve a longo prazo ela pode ocasionar dentro da sociedade? Então eu identifiquei isso para alimentar até o meu ecossistema, que é para poder formar bons profissionais de educação física para a gente poder realmente impactar. Hoje eu estou tendo um gap de conseguir fazer políticas públicas que eu via totalmente como um ambiente que eu não queria pisar. Não gostava, não queria me envolver. E aí, depois que eu comecei a me envolver, eu consegui identificar como que dá para fazer os trabalhos certos. Como que a gente pode realmente fazer parcerias e conseguir desenvolver isso. Eu vou trazer aqui o exemplo de Miguel Pereira. Miguel Pereira hoje não tem dinheiro. O ex-prefeito, que é o André Português, ele desenvolveu a cidade que hoje é o polo turístico da cidade do Rio de Janeiro com o PPP. Ele pegou os empresários que queriam investir e a galera está desenvolvendo a cidade para ele. Tá. Qual é o retorno disso para a cidade? Cara, maior população, a economia vai pulsar. Hoje, por exemplo, o Miguel Pereira não pode nem receber um McDonald's, porque pelo estudo de viabilidade não tem contingente de pessoas morando dentro da cidade para realmente justificar a abertura. Quem entrou agora foi um cara que é do partido dele, né? É um sucessor dele. Era o vice dele, ficou agora que é o Quinzinho. Quinzinho tá tocando ainda, e eles estão com... Pô, a cidade, se você entra, ela é um canteiro de obras. Até daqui a 2, 3 anos eles vão desenvolver muita coisa aqui. Hotéis, né? O hotel do Carlos Wizard, eles foram agora para Lumineland lá na China para poder trazer um pouco desse espaço para lá. Vai ter o espaço da Bíblia. Cara, tem muita coisa bacana realmente funcionando turisticamente. Eles anunciaram muita coisa e entregaram pouco. Não, eles estão entregando. Eles estão anunciando, mas eles estão entregando. Está em fase de desenvolvimento e construção. Foi o que eu falei. Se tu passa na cidade hoje, é um canteiro de obras. Mas aí, voltando um pouco para o que o Alan falou da temática, eu acredito que, e o Carlos também, o Alan em relação a como que essas pessoas marcam a gente, e o Carlos, como que eu enxergo hoje o profissional, eu comecei a me posicionar como eu tive a experiência com as pessoas que me marcaram. Então, eu quero marcar essas pessoas também de alguma forma positiva para conseguir encaminhar e direcionar eles para a carreira do que eles têm para trilhar. Porque muitos deles realmente estão perdidos, não sabem o que fazer. Imagine que você vai hoje para dentro de um consultório para ser atendido, a pessoa vai olhar para você, legal, ele vai copiar e colar, muitas vezes de algum local, de um vídeo no YouTube, ele nem sabe o que realmente está fazendo. Então, dentro do meu processo de conhecimento, sempre tentei entender o princípio, porque se você entende o princípio, você controla as variáveis da forma que você consegue entender ali dentro do cenário que você julga ser o melhor. É basicamente o que a gente faz, só que a gente faz na saída, né? O Davi tenta fazer na entrada, nos profissionais novos, profissionais médios, que a gente tenta fazer na saída, com gente que já passou por isso tudo, e o cara tá precisando dar aquele upgrade nos temas avançados, entender aqui melhor. Que você tá falando. É aqui. Não, mas a gente também gostaria de atingir o cara que está na fase também, do estágio. Lá, é um pouco mais difícil pela complexidade, mas o ideal é um longo caminho que a gente tem pela frente. Inclusive, eu particularmente acho, imaginar uma caixa d'água cheia de água suja. E se a água entra e sai, se você limpa a água que está entrando, é muito mais fácil de manter essa caixa d'água limpa do que ficar limpando a sujeira que está ali dentro e continuar entrando água suja. A água suja é a galera da formação. Sim. Esse eu acho que é um desafio para a gente de conseguir atingir mais
essa galera. É o começo. E em cima disso, essa semana eu vou palestrar IBMR e Estácio, justamente para poder já pegar dentro da Semana de Educação Física, nessa semana, e começar a despertar já essa curiosidade de outros caminhos que não sejam só academia, porque muitas vezes é só fitness, né? Sim. As maiores feiras são fitness, a gente fica somente ali dentro desse cenário, e existe uma pluralidade muito grande, ainda mais quando a gente fala de esporte. Você tem a mesma idade que o Carlos, mano? Eu tenho 34. Um pouco mais novo. Eu acho, não sei se o Alan vai concordar, eu e o Alan somos um pouco mais velhos, né? E a gente pegou a educação física gatinhando, né? A gente pegou a regulamentação da educação física, então achei interessante o que você falou, que eu acho que eu sou assim, acho que o Alan também, a gente entrou realmente na profissão meio sem saber o que fazer, né? Entramos pelo caminho que a gente, não era o único, mas tinham poucos caminhos na época. Isso realmente é interessante estar falando. Acho que vocês pegaram uma época boa, que vocês pegaram já a educação física um pouco mais desenvolvida, né? E com você falou assim, com o auxílio de pessoas que ajudaram vocês. Aí vocês pegaram uma maré boa, vocês estão aí, né, num momento bom. A gente também, só que a gente foi muito assim, né, Alain, de entrar sem saber o que queria fazer, e a gente foi se construindo, batendo a cabeça na parede, pra gente... A primeira entrada é exatamente assim. Meio que tinha que fazer alguma coisa. E não tinha opção. Eu não tinha quando você ia fazer o vestibular, tinha uma coisa lá. Qual é a sua segunda opção? Eu falei, sei lá qual é a minha segunda opção. Você nem a primeira direito. É educação física e olhe lá. E aí, não lembro nem o que eu coloquei, cara. E o que eu coloquei, pensa assim, então vou botar fisioterapia, vou botar, sei lá, nutrição, como que eu estou fazendo hoje, eu vou botar medicina, não, acho que eu botei uma porra de engenharia, um negócio assim, só vou botar qualquer merda lá que eu não ia fazer. E é muito comum, a gente também, eu e o Alan também, a gente veio do esporte também, é muito assim, eu queria fazer educação física, mas diferente de você, eu falei assim, como eu venho do futebol também, eu falei assim, no futebol eu não trabalho, eu estava tão enojado com o meio, eu falei assim, vou fazer qualquer coisa, menos trabalhar com o futebol. E realmente... Tô com quase 25 anos de profissão e nunca trabalhei com futebol. Mas entrei assim, totalmente, cara, vou fazer educação física porque eu parei de jogar com 27 para 28 anos. Falei, cara, é o que eu tenho para fazer. Acabaram as alternativas. E aí foi complicado porque a gente foi batendo a cabeça na parede. Pô, a gente não sabia nem o que era gestão, né? Gestão, porra. Sabe, a educação física estava engatinhando. Achava que era mulher grávida, né? Com gestação. Tinha uma galera mais velha que influenciou a gente, né? A mim, o Nelson Carvalho. Você teve uma pessoa também que você trabalhou no estúdio dele, né? O Paulo Caruso. Então eram pessoas que, esses sim eram dinossauros da educação Paulo física. Paulo Caruso foi uma escola muito importante para mim. Para mim, o Nelson Carvalho também foi... E a gente foi assim, né, cara? Eu lembro quando eu fiquei sabendo que você estava no Nelson, falei, caramba, cara, como eu queria ter essa oportunidade de trabalhar com o Nelson. Foi sensacional. Aquilo ali nos deixou espetacular. Precocemente. Ele faleceu com 46 anos, cara, mais novo que a gente. Pô, pensar que um dos discípulos dele, que era o Léo Cabral, foi com 45. Pois é. Um câncer também. O Nelson foi cérebro. Né? O Léo também foi hipófise. Que coisa, né? Impressionante. Né? Eu conheci o Léo Cabral através do Nelson Carvalho. Era o menino de ouro do Nelson. Na época que você parou o futebol, tu estava na Bélgica? Com 28? Na Holanda? Eu vim na Bélgica e na Holanda. E qual foi o rolo? Tu nunca contou essa porra, aproveita o momento. Não, cara, rolo, cara, é o futebol mesmo. Assim, você às vezes acha que duas oportunidades. Uma eu estava no São Paulo, e aí queriam me botar o técnico que me levou para lá. Caiu, perdeu o emprego. Queriam me botar no time B, lá em Cotia. Cotia estava surgindo. E eu falei, não, ou então ir para a Série A2, no Ituano. Foi para onde eu fui. E eu corri na barca errada, entendeu? Era para eu ter ficado lá em Cotia, assim, olhando, lógico que depois é mais fácil, mas eu queria jogar, entendeu? E nessa época também na Bélgica e na Holanda foi isso. Eu estava bem na Bélgica, e aí foi um cara lá ver o treino para ver um outro garoto mais novo para levar para o PSV, e acabou gostando de mim. E eu acabei indo para lá e não foi a melhor opção ter ido para lá. O PSV e aí fiquei largado lá, outra língua, já estava falando francês, já estava me comunicando bem. E essas coisas. Você sabe aí eu já estava com 27 para 28, falei, meu irmão, cara, se eu não for até aqui, assim, para ganhar dinheiro, eu tinha alguns amigos que tinham ido até mais tarde, assim, nessa coisa, vem para aqui, vai para lá, não sei o quê.
Eu morei em 3 estados aqui, fui para a Bélgica, para a Holanda. Então, já tinha rodado bastante quando tinha acontecido. Eu tinha experiência de alguns amigos que tinham feito isso. Aí, quando pararam com 35, não tinham o pé de meia e também não tinham a profissão. Aí eu falei, cara, chega, tá bom. Não tentou mais, saiu antes. Aí saí com 27, 28. Aí eu já tinha, quando eu joguei aqui, quando eu estava no São Cristóvão, quando eu estava aqui no Rio, eu ia fazendo alguns períodos. Antes de ir para o São Paulo, né, fiz 1 ou 2 períodos contigo, né, mano? Sim, nós fizemos. Aí, quando eu parei de jogar, faltavam 2 períodos para me formar. Foi 99 isso. Eu já tinha desistido há muito tempo. Aí, quando eu parei em 2002, eu tinha 2 períodos para me formar. Eu formei rapidinho. Jogamos juntos na faculdade só. Profissionalmente, não. Eu queria voltar aqui um pouquinho, uma coisa que é uma curiosidade. Você está falando de PPP, Projeto de Política Pública, é isso? Público-privado. Público-privado. Então, mas é política pública. É parceria público-privada. Efetivamente, empresários entrando com investimento. Parceria com a parceria Como é que é essa parceria? Tá, uma parceria bacana trazer isso, Alan, porque hoje a gente enxerga, pelo menos no esporte, os Estados Unidos e a Europa, hoje eles se sustentam muito do reinvestimento esportivo vindo de PPPs. Então, a gente tem hoje a Lei de Incentivo ao Esporte, que foi decretada esse ano aí como perene, vai acontecer todo ano, ela estava para ser revogada ou não. E é um dos caminhos que a gente tem. Mas hoje a gente vê que as pessoas que ocupam os cargos políticos para desenvolver o esporte não são formadas na profissão. Então, muitas vezes, eles não conseguem saber o direcionamento que dá para a cidade dentro daquele local. E vou te dar o exemplo de Volta Redonda. Volta Redonda, todas as instalações são olímpicas. Todas. A gente foi lá fazer a visita. Eu estava até falando isso com o Carlos lá embaixo, antes da gente entrar aqui no ar. Esse ginásio de atletismo que tem lá, ele não tem iluminação noturna. Por quê? Porque depende de dinheiro público para realmente fazer a manutenção desses espaços. Quando a gente entra com uma PPP, eu vou fazer essa captação via privado, para poder fazer um reinvestimento e se desenvolver ali não só os esportes, como assistência social. Hoje a gente tem um projeto chamado Jogo Comunitário. A gente entende que esse projeto, ele é até a menina dos ovos de ouro lá que a gente tem, porque a gente sabe que a gente tem que devolver. Nem tudo é dinheiro. A gente tem que impactar a vida das pessoas. E hoje o meu propósito não é mais só profissional, é de vida, é impactar as pessoas através do exercício físico. Então, esse jogo comunitário, a gente fez um estudo longo aí de todos os projetos esportivos que se tinha no país. A gente identificou um gargalo que, a partir dos 15 anos, a criança que está dentro desses projetos sociais, ela é simplesmente abandonada. E aí não dão nenhum norte para ela, não dão uma rota, não conduz essa pessoa a ela ou ir para o mercado profissional ou ir para o mercado acadêmico ali, de continuar o desenvolvimento dos estudos. Isso acontece mesmo. Já trabalhei em projeto social no Rio Informa, não sei se você conhece. Sim, conheço. Eu trabalho hoje em dia ainda, e acontece isso mesmo. A partir dos 15, 16 anos, um abraço. Aí a gente fez hoje parceria com o CIEE, SESC, SEBRAE e Firjan, SESI, porque a gente identificou que tinha esse gargalo. Então, a gente não quer mais só ser o esporte, a gente quer realmente formar o cidadão. Então, hoje, a gente entende que, quando essa criança ela bater os 15, ou ela vai ser direcionada para uma escola, para uma faculdade parceira, ou ela vai ser desenvolvida profissionalmente, vai fazer um curso profissionalizante dentro desses parceiros que a gente tem, já vai depois ir para o banco do CE para poder ser jovem aprendiz, ser estagiário, ser direcionado. Se for querer abrir a empresa, os cursos do Sebrae que são totalmente gratuitos já vão estar ali formados. Esse foi o primeiro gargalo. O segundo foi, a gente não atacava os pais dentro dos projetos. Muitos dos projetos, muitas vezes, fica só na criança. A criança vai ficar ali 2, 3 horas. E o restante do dia? Como é que ela vai ser influenciada para se formar? Não chegava nos pais. Não chegava. Então atacava, porra. Não, no caso, sim. Desculpa a palavra mal colocada. Aí, o que a gente visou agora? A gente também vai trazer a formação dos pais. Muitas vezes, esses pais, eles são o quê? São autônomos, são profissionais liberais, atuam ali dentro da própria comunidade e não tem como profissionalizar. Então, a gente, através dessas parcerias também com o Sebrae, vai profissionalizar eles, dar esse direcionamento para ele se transformar microempreendedor, uma ME, e também ter esse desenvolvimento dentro do lar. Porque a gente sabe das dificuldades que se tem dentro de todo o processo deles dentro dessa comunidade. E a gente também tem um outro olhar que é, cara, quem deu certo dentro desse projeto saiu daqui, ele tem que retornar isso para a gente.
Então, ele vai ser o embaixador daquela Vila Olímpica, ele vai ser o embaixador desse projeto em algum local, para a gente tentar montar um ecossistema que realmente se torne perene. E aí, uma dor que você falando, por que do público-privado? Porque se for só público, trocou o político que ele tentou, acaba o projeto. O privado, não. A gente vai fazer uma sessão de uns 20, 30 anos daquele projeto para a gente realmente tocar ele e a gente realmente ter esse processo de continuidade, de entrega, aperfeiçoamento e tudo isso com análise de dados, né? Hoje, a IA está ao nosso favor, para a gente poder realmente metrificar, quantificar e ajustando ali a rota, né? Para poder realmente entregar uma assertividade maior para dentro da população. Bacana. E essa parceria público-privada é através de incentivo fiscal? Ou... incentivo fiscal, ICMS. A gente pode, aqui no estado, eu estou com incentivo estadual hoje. Essa parceria é 100% através de incentivo fiscal? Não, ele pode vir somente privado também. Porque hoje a gente tem formas de captação. Uma das formas de captação é por lei de incentivo, que ajuda muito. Hoje a gente tem várias indústrias gigantes no país que faturam muito. Então, de ICMS lá dos 100% que ela vai pagar de imposto, ela consegue destinar de 3% a 5% para dentro dos projetos. Esse é um caminho. O outro caminho é direto, é patrocínio via budget mesmo, que as empresas vão ter ali para investimento. Então, a gente tem essa forma de captação para realmente a gente conseguir devolver. E agora tem algumas leis importantes, né? Tem a ESG muito forte em cima das empresas, que eles têm que devolver de alguma forma para o terceiro setor. Tem várias coisas que a gente identifica aí de caminhos que a gente pode estar tomando. E é uma forma embrionária, porque hoje a gente não vê ninguém ainda atuando dessa forma. Acredito que vão surgir vários e que surjam mesmo, porque a gente precisa fortalecer a população através desse físico e fortalecer o setor, no caso, né? E a sua empresa, vocês mesmos escrevem o projeto? A gente escreve o projeto. Hoje você tem uma pessoa especializada ou você mesmo que escreve? Não, então, hoje a gente tem parceria com uma empresa que faz a escrita, mas todo o projeto é originado pela gente. A idealização, né? É tudo nosso. Tem toda uma nomenclatura específica, né? O mais difícil dentro do processo de escrita não é nem a escrita. Porque hoje a gente aí, ChatGPT, essas coisas, eles auxiliam a gente dentro da escrita. É o desenvolvimento do orçamento. O orçamento ele é um pouco difícil para a gente poder comprovar. Como é que vocês vão incentivar 500 mil, 1 milhão, 2, 3, 5, 8 milhões? Aí a gente tem que ir lá pegar cada item que se tem dentro do projeto. Item, uma bola. Eu preciso de 3 orçamentos diferentes para uma bola daquele projeto. Sim. Para poder fazer a justificativa desse valor no montante. Eu nem estou entrando ainda na parte de captação. É só para justificar o valor daquele projeto. Então, a gente tem que fazer, quanto tempo vai durar? A gente geralmente incentiva aí de ano em ano para poder ir recaptando essa verba. Então, vamos lá, de um ano para o outro. Esse ano a gente escreveu, vai fazer a captação. Cara, quais são todos os itens? São esses aqui. A planilha com mais de 500 itens lá. Para cada item tem que ter 3 orçamentos diferentes. Aí você vai fazer uma média. Tu vai somar os 3 valores e vai achar a média dos 3 valores para poder ser o valor real que você vai poder utilizar para investir naquele item. Item por item. Marketing, pessoal humano, material humano, desde os equipamentos também que vão ser desenvolvidos ali dentro. Não é simples, não. Não é simples, é complexo. Por isso que a gente precisa de uma parceria. Porque muitas vezes a própria parceira ela já tem esses orçamentos, porque ela faz das outras pessoas, ela já tem os orçamentos lá. Então agiliza o processo, que é burocrático pra caraca, demora. Então a gente ficou para incentivar o primeiro, que aí foi na marra, eu que escrevi mesmo, 1 ano e meio. Escrevendo esse projeto da corrida. A gente ficou 1 ano e meio até que eu consegui realmente... E aí, depois disso, ainda tem o processo de aprovação, que aí você envia todo o projeto. Né? Eu estou na aprovação ainda. A gente envia o projeto, aí vai ver se vai entrar em exigência algum tipo de documentação, se faltou algum orçamento. Eles são minuciosos nessa análise. Voltou, foi aprovado. Aí tem que esperar a publicação em diário oficial para depois você vir com a carta aprovada lá e assinada pelo secretário de esporte estadual. Aí que a gente vai para a captação. Aí, depois ainda é ruim. Por quê? Tu tem que fazer fruição. O que é fruição? Você vai lá, bate na empresa. Ô, Alan, tudo bem? Pô, tô com esse projeto aqui. Fez sentido para você? Fez? Quero investir, não sei o quê. Coloca o meu contador com o contador dele da empresa para ele ver quanto dos percentuais que ele tem de ICMS destinados que ele pode colocar aqui dentro do projeto. Chegou no valor, a gente vai pegar todos os documentos da empresa do Alan e vai mandar para a secretaria poder aprovar que realmente a empresa do Alan vai estar apta de fazer esse aporte dentro do meu projeto. Então, um processo burocrático longo, que muitas vezes até dificulta o desenvolvimento disso. Entendo que tem que ter, porque a gente tem que ter uma régua realmente, porque senão vai ter todo mundo aí captando igual a louco, e a gente sabe que isso também não vai ser um mercado bom. Mas eu acredito que dentro desse cenário tem muita coisa ainda para ser desenvolvida,
Tem muita pouca gente fazendo isso, tem muito pouca política e projeto realmente visando o desenvolvimento do cidadão através do exercício físico. E essa é a nossa proposta com a empresa. Dentro desse tema ainda, emendando na pergunta deles, então, contribuição via imposto. Uhum. Então, ele tem um desconto no imposto ou simplesmente ele vai pagar aquele mesmo valor, parte do imposto parte dele vai para lá. é Vai abatido. pagar a mesma coisa, não é abatido, né? É transferido. É transferido. E a outra é via budget de marketing deles. Isso. Aí eles não têm nenhum lucro direto desses projetos. Não. só um indireto de ter o nome da empresa disposição da associado. marca, de retorno disso, trabalhos ali de ações específicas dentro do local que for tendo desenvolvimento. E dentro do que você está vendo até agora, você acha que teria alguma brecha, se tivesse alguma abertura maior, para que o empresário pudesse investir mesmo em alguma coisa que desse algum retorno para ele de maneira direta? Aí não tem desconto de imposto de renda, não tem nada. Aí não é o budget de marketing, é o budget dele de investimento, seria o capex dele. Sim. Tem, você acha que isso teria... Eu acho que o retorno que a gente pode ter, que não tem hoje, é o fomento de atletas de alto rendimento, visando um longo prazo. Você fazer identificação de talentos ali. Não, mas você acha que teria espaço para isso, para o empresário? Acho que tem sim. E eu não só acho que tem, como hoje muitas das fundações de grandes atletas têm feito esse direcionamento. A Instituto Neymar tem feito isso. Aqui no Rio, hoje, o João Gomes está abrindo a dele. O André, a gente está em parceria aí, desenvolvendo a fundação do André. Né? Também tem esse olhar. Que André que estava no Fluminense, está agora no Wolverhampton. Wolfsburg, o volante. O volante, que era do Fluminense, está da seleção. Então, é esse olhar que eu acho que falta. E como que seria esse ganho a médio prazo com um atleta de alto nível? Como é que essa empresa lucraria, vamos dizer assim? Ele fica com um percentual de formação do atleta. Entendi. Ele vai agenciar a carreira dele. Através de Agenciamento da carreira. Você está falando uma coisa muito ainda do esporte, no retorno direto do esporte. O esporte pelo esporte. E teria alguma coisa assim, os caras estão lá, tá fazendo obra, vai subir coisa. Você visualiza alguma outra forma? Por exemplo, estou viajando aqui, tá? Você tem lá o Maracanã. Se o Brasil fosse um país que tivesse mais... Eu fui visitar o estádio do Bayern. Cara, você morre de dinheiro lá dentro, se você quiser. Sim. Um shopping, tem a loja do Bayern, tem não sei o quê. Que você falou, a pergunta. Então, a capacidade de gerar emprego e renda e mais interesse... Porque a gente tem um problema no país, aí eu vou dar só um pitaco aqui, a gente tem um problema no país que ganhar dinheiro é feio. Ter lucro é feio. Só que quando o cara ele vê que ele vai ter um lucro, o que fica mais interessante para ele, porque ele vai ficar mais legal de correr o risco. E aí, quando ele tem um lucro, o que tem a reboque? Emprego, então mais pessoas ganhando dinheiro, movimentação, a economia girando, e a real distribuição sem a ineficiência de passar por uma máquina para poder redistribuir, e dignidade para as pessoas, porque o que as pessoas precisam é ter trabalho para poder ganhar o próprio dinheiro. Desenvolvimento do país, tudo isso que é muito importante. Sensacional você falar isso, que é justamente o que os Estados Unidos e a Europa faz com a PPP. Hoje, eles fazem até venda de name right das arenas, porque a detenção é deles. Então, exemplo, você vai hoje aqui dentro de uma Vila Olímpica, ela continua com o mesmo nome, mas já pensou se a gente consegue pegar ali a gestão dessa empresa que vai pegar para fazer esse investimento, ela vende o name right, para ela poder ter retorno, faz eventos ali, propõe isso de forma direta? Realmente não se tem no país. Acredito que a gente tem que começar. Porque hoje esse dinheiro, né, até 2034, a gente estima algo em torno de 4,49 trilhões de dólares de faturamento dentro do setor de wellness e esporte. É muito dinheiro sendo movimentado. Aí eu vou trazer para a cidade, para o Rio de Janeiro. A gente tem uma janela aí de até 2031. Agora está acontecendo o PGA Tour. Esse ano e daqui os 2, maior evento de golfe do mundo está aqui no Golfo da Barra, acontecendo aqui. Todo ano tem Rio Open. A gente vai ter Copa do Mundo de Futebol Feminino em 27. 29 já está, teoricamente, se projetando uma candidatura para a Copa do Mundo de Futebol de clubes, igual teve agora nos Estados Unidos. Está em decisão também o PAN, né? O Pan-Americano é 31, eu ia falar, chegar lá. Rio e Niterói está na decisão agora para 31. Então a gente tem uma janela de investimento que vai ser aquela mesma que a gente passou de Pan-Americano, Olimpíada, Copa do Mundo 14, veio numa sequência, que o Rio ele vai estar em plena expansão de investimento. E se a gente não tiver posicionamento, a gente vai deixar passar mais uma onda de oportunidade de desenvolvimento do esporte, com várias possibilidades de construção aí. E aí é o céu o limite, porque eu acho que
Assim como eu identifiquei um pouquinho do que a gente falou aqui, indo para o mercado, indo botar a cara lá para executar, vão aparecer várias outras. E a gente tem muito mercado dentro dessas possibilidades. Eu fico feliz pelas possibilidades e muito triste da mão das pessoas que tá e a chance disso não acontecer. Infelizmente. E aí você vê assim, as coisas que são feitas aqui, como depois que acaba a Olimpíada, depois que acaba a Copa do Mundo, é um castelinho de areia. Se tivesse na mão de quem está preocupado com o lucro, esse lucro cai, talvez esse castelinho de areia não existisse. Com certeza. E aí não é que não vai acontecer, mas aumenta a chance de você ter ali aquelas regiões com gente trabalhando, gerando dinheiro, trazendo visita, trazendo turismo. Realmente gerando novos atletas, né, fomentando o esporte, tanta coisa boa que a gente deixa de ter aqui, porque tudo tem que estar na mão de pessoas incompetentes para fazer este projeto. Mas porque ele falou um negócio. A centralização nessa hora é uma merda, né? Verdade, desculpa, porque a coisa aqui. Não tendo tanto a parceria privada, fica só no público, dependendo do público, das prefeituras, dos estados, aí sai um, entra outro, sai um, entra outro. Merda, você não dá continuidade, cara. Aí não tem interesse. Um começa um projeto legal, aí daqui a pouco vem o outro e fala, não, o projeto é do cara, então... E tem um problema humano aí, Gulu, porque o cara não ganha nada aí especificamente com aquilo, a não ser que seja o voto que ele visualiza. O lucro dele é o voto. A perpetuação do poder. Porra, cara. O Gerge mesmo, jogos escolares do estado do Rio de Janeiro, estava parado, retornou agora. E aí, aquele interescolar que tinha, não tinha mais. Não tinha. Parou durante 4 anos e retornou agora. O intercolegial é outra coisa. O intercolegial continua, que por sinal, na minha opinião, está em franca decadência. Tem esses jogos que eu sou técnico de handebol de uma escola. Eu fiz esse desafio. Já foi jogador de handebol também. Eu fui federado em handebol e eu jogava handebol e futebol junto, enquanto dava ali com 14, 15, 16. Campeão de bocha. Não, aí quando o futebol. Sueca. Quando o futebol começou a ficar mais sério. Tá chegando a época do dominó, hein? Mas, cara, quando o futebol começou a ficar mais sério, aí eu larguei o handebol. O handebol fui até 16, 17 anos. Mas fui meio impelido a ir para educação física, né? Eu jogava no Botafogo, eu treinava ali em Marechal Hermes de segunda a sexta, a tarde toda, saía de lá 3 vezes por semana e ia treinar handebol depois direto. Assim, um negócio de maluco. Aí, nessa época, eu não fui tão bem na escola, né? Não sei porquê. Aí fui para uma escola mais fraca, enfim. Mas, tá vendo? Enfim, um amigo meu, que é técnico de vôlei da escola que eu trabalho, ele fez um golaço, cara. Que ele lançou a Liga Escolar, não sei se você conhece. A Liga Escolar. Por quê? O intercolegial estava em franca decadência e um nível baixo, assim, saía muita confusão, briga, torcida meio que tipo Maracanã, xingando. E é uma competição estudantil, né, cara? De educação. Muitas vezes sem policiamento. Sem policiamento, confusão, não sei o quê. E esse cara teve a sacada de lançar a Liga. E a Liga tem todo um viés educacional. Você não pode vaiar, você pode torcer para a tua equipe, mas você não pode vaiar, muito menos xingar a outra equipe. Então tem toda uma coisa, e aí chamou... tem escola pública também, mas está participando Santo Agostinho, Santo Inácio, Escola Nova, qual é aquela na Barra ali? O Eleva, Barra e Botafogo. Então, assim, cara... ele já está ganhando uma grana. Mas é o que o Alan falou, a gente não pode ficar com esse vitimismo do lucro. Tem Exatamente. Que ter o lucro. Não, eu acho tem que ter o lucro. Só que se a gente não entende que se o poder privado, que foi o que o Alan falou, que tem o foco de realmente fazer a manutenção do espaço, desenvolver as políticas daquele local. Por interesses, e tá tudo bem. Por interesses. Não... Claro. A gente não pode ser hipócrita de falar que não tem interesse. Todo mundo tem interesse. É isso que impele o cara a fazer. O problema é a gente ser hipócrita. É o bem interesse de fazer um bem e de ganhar o dinheiro. Só que, aí sabe o que eu acho que pode ser que aconteça a longo prazo? Vai começar a ter que ter arenas privadas. Que já está tendo um pequeno movimento aos poucos disso. Ou um movimento de atletas, através deles mesmos, de desenvolver dentro dos locais que eles possuem hoje de estrutura. Porque é muito triste tu passar em Volta Redonda, eu não conhecia Volta Redonda, ver todo o aparato que eles têm de espaços olímpicos e medições olímpicas, estruturas muito boas. Recebi um jogo da Superliga de Vôlei, era lá. Aí eu fui lá ver,
Eles não conseguiam acabar a reforma do piso porque tinha que reformar o telhado primeiro, mas não tinha verba para o telhado. E o ginásio parado, com o piso já comprado lá parado, deteriorando. Então, a gente identifica vários gaps que se tem dentro do desenvolvimento estrutural, do desenvolvimento dos profissionais envolvidos dentro dessa gestão e também na monetização em cima disso está tudo bem, porque é para ter mesmo. O cara está investindo, ele espera retorno. Ele quer ter o payback dele. Pô. E é isso. Só que falta-se hoje ainda... muita coisa que eu vejo também falta posicionamento de outras empresas de se posicionar nesse sentido também, tá? Tem o lado de cá também que não corre atrás. Também enxergo isso. Tem poucas empresas que se dispõem a botar a cara igual eu tô botando. Eu fui colocar por causa do primeiro evento em Jacarepaguá. Tô começando a identificar alguns gaps. Tô engatinhando nesse cenário. Mas acredito que a gente consiga desenvolver ainda e veja muita coisa aí para acontecer e trazer soluções aí em cima desse cenário. E água limpa, né? Porque quase não tem ninguém, tu vai beber primeiro, porque o que você falou, você criou uma corrida no bairro que não tinha merda nenhuma e várias outras coisas que não tem ninguém fazendo. Você entrou para beber água limpa. Se você se consolidar, meu amigo, é aquilo, né? Pegou realmente um gap. Isso aí, a consequência Foi a gente que ano espera. essa de Jacarepaguá? Ano passado. Foi ano passado? Ano passado. Mas teve uma lá atrás, não teve? Teve uma mais... A que teve foi uma caminhada na Três Rios. Não foi corrida com chipagem, assim, transmissão, cobertura. acho que de repente uma nem tão organizada, profissional, mas teve uma, cara, porque assim, foi emblemático. Porque a gente um amigo meu foi correr, ele tava meio gordinho, a gente ficou num ponto da prova. A gente esperando. Aí daqui a pouco vem um cara de muleta, correndo. Aí a gente falou assim, pô, o cara parou no meio, né? A gente já tava indo embora quando ele passou atrás do cara de muleta. O cara que tava correndo... Não, mas fora a brincadeira, mas eu acho que teve. Depois eu procurar saber, eu te falo. Acho que teve uma tipo, 2000 e... Isso aí deve ter sido 2001, por aí. Porra, caralho, aí, eu tô pensando que tem 5 anos. anos. Na faculdade. Que ano você nasceu? 91. Não, você tava falando, não, porque essa aí... Tinha 5 anos, cara. Tinha 10 anos. Essa aí, porque eu tô falando isso que eu falei, que ele falou que foi a primeira. É lá mesmo. E essa eu me lembro, essa foi super organizada. Eu me lembro dos agentes lá de... Essa qual? Essa que ele Que fez. ele fez. 2024. Essa que ele fez. Entendeu? Só que a outra que... De Esse cara não 2001. podia esquecer disso, cara. Até hoje a gente sacaneia ele. Tem nem memória, 10 anos de idade, tem nem memória. Que ele chegou depois do cara da muleta. Ô, Davi, essa questão dos jovens de 15 em diante que são abandonados, que é um momento perigoso ali, até para criminalização, para o sujeito não ter um emprego, drogas e tudo, essas empresas privadas que entram em parceria, tem a jogada de botar ele nessas empresas como jovem aprendiz, sim, como estagiário, alguma coisa assim? Já falei, né? O CIEL já está em parceria para isso. As empresas que elas são patrocinadoras, estão envolvidas dentro. É o primeiro caminho de entrada e o próprio projeto. Porque a gente precisa reaproveitar também a galera que está na comunidade para entender que o projeto faz sentido. Então, a gente também está com esse olhar atento dentro desses jovens a partir dos 15 anos para poder absorver eles para dentro do projeto mesmo. Se não for ali, então qualquer outro local que a gente possa ter alguma unidade funcionando. Então, a gente está atento também para a gente mesmo poder absorver essa pessoa para dentro dos projetos. Mas, em cima disso que você falou, a gente ainda está muito embrionário e tem muita dificuldade. Muitas vezes, a própria cultura do local é um impeditivo muito forte. Sim. Então, a gente tem que realmente construir ali dentro um cenário cultural. Exemplo, Queimados, a gente visitou a Vila Olímpica. Muito boa instalação, nova, conservada, mas a própria população não degusta daquilo tudo, não é divulgado tudo que se tem na totalidade dela ali dentro. Então, a gente também precisa fazer isso, esse movimento de divulgação que muitas vezes vem do empresariado, vem do privado. O público não vai fazer essa divulgação muitas vezes. Eles não investem em comunicação para poder realmente estar absorvendo essa galera para dentro do local. E aquilo acaba muitas vezes virando um elefante branco. Então, a nossa ideia é realmente entrar com o olhar do privado para fazer realmente aquilo lá trabalhar em 100% da operação que ela pode entregar. Tem várias desses que ainda tem vários terrenos livres ali para poder se desenvolver. Uma quadra de tênis, cara, um esporte elitista, levar para a população mais carente. No Vidigal tem um projeto, uma porrada de molecada lá. Pô, vou te dar um exemplo. Parque de Madureira. Tem quadra de tênis, tem quadra de tudo. Não tem projeto social, pô, tá parado. Se você passar lá o dia todo, você vai ver que a população ela tá jogando por jogar. Não se tem um desenvolvimento de um projeto realmente fomentando o esporte. A pista de skate do Parque de Madureira é absurda. É sensacional, mas não tem desenvolvimento do skate. Muitas vezes tem um ou outro professor, muitas vezes até privado.
A maioria das vezes que você vai lá é uma aula particular privada que a pessoa está utilizando aquele espaço para poder desenvolver. E não se tem mesmo um olhar de construção do esporte, do cidadão, do profissional, do atleta, né, para captar novos talentos. Pô, a gente fala de... no COB até ouvi agora que tem um jargão que eles estão querendo trazer um projeto de Brasil Olímpico, de realmente fomentar os esportes olímpicos dentro da totalidade do território. Mas eu acho que se a gente olha de forma embrionária para um estado, tira ele como MVP, começa fazendo esse desenvolvimento, eu acho que o Rio é o mais propício para isso. Não só pela visibilidade que o Rio tem a nível mundial, mas também pelas estruturas que a gente já tem aqui. Eu acredito que seria um caminho. Mas não adianta ficar só lá no público. A gente, como privado, a gente também tem que se posicionar para tentar ocupar esse lugar. Tem alguns projetos, assim, mas realmente eu não sei o que acontece, né? De repente você sabe mais do que eu, assim, porque assim, tem uns projetos do GEL, conhece o GEL, que é, é uma escola federal. Sim, sim. Que, pô, eles têm uns projetos maravilhosos. Eu conheço o GEL Samarante, que é lá em Santa Teresa, Pô, tem as crianças entram, fazem o pedagógico ali na parte da manhã ou da tarde, almoçam e fazem o esporte à tarde. Eles escolhem. O handball, por exemplo, eu jogo contra essa escola. Eles têm atletismo, lá a escola tem uma pista de atletismo, tem um campo assim. A piscina está detonada, a quadra, o ginásio está bem ruim, entendeu? Então, assim, projeto excelente, né? Numa comunidade, ali perto de uma comunidade, quer dizer, podia sair dali vários atletas olímpicos e o negócio, cara, não funciona. Quer dizer, funciona. O time de handball deles é excelente. Agora, a técnica, por exemplo, que é uma amiga minha, ela é guerreira, tem que ser guerreira, cara, porque ela trabalha mais do que ela deveria trabalhar. Ela pega as crianças e vão jogar não sei onde, ela pega ônibus normal, paga do dinheiro dela, faz um monte de coisa do dinheiro dela, cara. Isso é legal você falar, porque o único que eu sei que funciona assim é o do Parque Olímpico. Até esgrima tem lá dentro, eu sei porque minha sobrinha tá da Isabel? Da Isabel. A minha sobrinha estuda lá, ela tá fazendo até esgrima. Mas é novo também. Novíssimo, agora, a instalação né? é linda. Acabaram de fazer. Mas aí em cima do que você tava falando... Que é na Arena 2. Na Arena 2. Ali eu sei que esse gel particularmente funciona. Mas isso que você relatou da sua amiga, eu acho que todo mundo da população nossa, da profissão, que ocupa hoje um cargo dentro da escola e está desenvolvendo isso, ela acaba acontecendo. E muitas vezes é o nosso compromisso com a criança. É a nossa palavra, é o olhar, é ser exemplo daquele cidadão ali que a gente está formando. E não é monetizado que vai ser o retorno. O retorno é realmente identificar que você conseguiu causar um impacto de forma positiva na vida daquela criança. Então, a gente acaba muitas vezes se expondo, assumindo o risco de ir com a criança de um lado para o outro, então, tirando dinheiro do bolso para fazer os investimentos e muitas vezes para um campeonato político, né? Público. Não, então, isso tudo mesmo que você falou. Assim, fecha. A conta acaba não fechando, né? Eu trabalho lá com criança, realmente, assim, é um pouco até romântico falar isso, mas parte do meu salário é esse desenvolvimento aí, que essa impactação na vida das crianças e adolescentes. Mas, pô, deveria ser de outra forma, né? Deveria ser... Até a gestão dos próprios torneios, dos campeonatos, deveria ser privada. Ela tem que ter alguém privado que realmente tenha intenção de é o que o Alan estava falando, de ter um retorno, Total, de ser profissionalizado. Tem que ser profissionalizado. Eu acho que muitas vezes o setor esportivo ele ainda não está em franca expansão. Olha que a gente falou de uma janela de oportunidade com vários eventos, com muito dinheiro circulando na cidade. Muitas vezes não tem, justamente por essa falta de posicionamento nosso. Eu parei de ficar na cadeira de só ficar jogando pedra e fui entender. Eu vejo que não tem muitas empresas fazendo isso. Por exemplo, eu sei que as grandes empresas de corrida ficam só na corrida. Pô, o cara já tem relacionamento, já tem construção, já sabe como é que funciona. Tem talvez uma capilarização, mas ele não se posiciona para poder realmente ter esse desenvolvimento do poder público. De realmente impactar o cidadão. Muitas vezes, quando se tem esses projetos, é só focado no retorno financeiro. E ponto. A gente vê a maratona, 60 mil inscritos esse ano. Só tende a aumentar cada vez mais inscritos. Esgotou rápido, né? Você está enxergando uma oportunidade, né? É isso. E tem um negócio que, assim, a gente está aqui tentando desabominar o lucro. Mas, ao mesmo tempo, nós três aqui, e eu posso falar por eles dois, porque a gente já conversou muito sobre isso, a gente não acredita muito no dinheirismo.
Então, você entende que você entrega um valor. Se você entrega um valor, você merece receber uma recompensa por esse valor que você está entregando. Então, essas duas coisas precisam caminhar juntas. E é óbvio que nem todo empresário está com essa cabeça. Tem gente que só quer ganhar o dinheiro e tem gente que só quer ganhar dinheiro e ganha. Mas os grandes empreendimentos, via de regra, são empreendimentos que resolvem algum problema muito bem resolvido. Então, entregando valor. Ainda que, em alguns casos, tenha algumas pessoas que a cabeça seja única exclusivamente de ganhar dinheiro. Na nossa profissão, em geral, o que eu vejo é que essas pessoas fracassam. Quando ela pensa assim, ó, eu só quero ganhar o dinheiro, eu quero dar aula para o Gulu, porque o Gulu vai pagar minha hora-aula. Se eu não tenho uma coisa assim, e pode parecer meio romântico isso, mas eu não acho, não. De impactar o... Uma coisa assim, cara, o que eu quero o que eu quero entregar. Eu quero ver o Gulu bem. Vai ser bacana. Se não tiver esse tesão de fazer bem para a pessoa, não vai ter o tesão de me pagar também para poder se sentir bem. Então, essas duas coisas, elas caminham junto, está muito alinhado com o que você está falando. Mas existem, que a gente não está aqui também querendo passar a mão e dizer que é todo mundo santinho, não. Mas mesmo o cara que é filho da puta, que só quer ganhar o dinheiro, se ele não arrumar um jeito de entregar valor, ele não sustenta. Vai sucumbir. Eu costumo chamar de tem uma golfinho, né? proteção, O cara vai tem lá... uma autoproteção aí, eu diria. Ah, total. A gente brinca internamente lá na empresa fala que é o famoso golfinho. Ele vai lá, faz uma gracinha e some. Ele não, ele não permanece, ele não fica perene. Ele distrai e Só vai embora extrai e para de ganhar. Só que aí o que acontece? Não se sustenta. Não se sustenta. Como ele não se sustenta, a gente não consegue dar continuidade. Não deu continuidade, esquece. Vai ser mais uma geração que a gente vai ter perdido a oportunidade de formar o cidadão. E é esse ciclo que a gente vive. Vai ganhar menos do que poderia ganhar se não fosse desse jeito. É esse ciclo o tempo todo. Ele se repete. É um ciclo vicioso que fica ali se repetindo. E aí... historicamente, vocês dominam até mais isso do que eu. Cara, se não tiver uma pessoa que crie algum movimento que quebre esse ciclo, a gente permanece nele e muitas vezes a gente é afetado e nem tem noção. Sim. Então, eu estou tentando hoje, junto com a empresa, a gente se posicionar nessa quebra desse ciclo, que a gente enxerga o Brasil realmente através do esporte de uma forma muito grande. A gente já saiu aí para São Paulo, Minas, Espírito Santo, Maranhão, Goiás, para poder dar uma analisada em como que também estão os projetos dentro desses estados, e a gente vê que muitas vezes estão até pior do que o daqui. Caramba. Então, a gente enxerga aí a nível Brasil uma oportunidade muito, muito boa. Aí a galera costuma, no meio empresarial, brincar que se tu deu certo no Rio de Janeiro, para tu replicar no restante dos outros estados é mais fácil, né? O nível de incentivo fiscal, incentivo de desenvolvimento mesmo. Então, se aqui já foi validado, para você conseguir ir para o Espírito Santo, para o Maranhão, fica mais fácil da gente conseguir replicar isso. E é o nosso foco lá. Nossa meta é usada, é para 10, 15 anos, mas a construção começa no agora, né? Sim. A gente tem que começar impactando. E graças a Deus a gente teve um retorno muito legal, muito fidedigno lá da corrida de Jacarepaguá, que impulsionou a gente a olhar de uma outra forma para o Circuito Run, para construir essa disruptividade também dentro do cenário de corrida, de não ficar só no aterro e orla, e ter realmente um circuito que represente a cidade o ano todo, realmente tenha competições de 2 em 2 meses, e a gente ainda promove aí, eu nem falei isso, turismo para dentro dessas cidades, movimente a parte econômica para dentro daquela cidade. Pô, Campo Grande hoje é o maior bairro populacional da América Latina e não se tem nenhum olhar para América Latina, e não se tem um olhar para lá. Cara, como assim um bairro tão grande populacionalmente só está em franca expansão de desenvolvimento de grandes condomínios para lá? Tem espaço, né? Tem espaço, a beça, e a gente não olha esse bairro de uma forma diferente para desenvolvimento do todo, não só do esporte, do todo. Então, eu acho que... Ao contrário, quando olha com preconceito. Né? Não, mas se você for ver hoje, tipo Caxamorra. Caxamorra já é a zona sul de Campo Grande. São vários condomínios de luxo lá. Porque Barra e Recreio já também está um pouco saturado, vai ter que ir crescendo. Então, hoje, Campo Grande também tem muita gente com grana lá. Hoje, a associação de empresários de lá, pô, muito forte. A gente tem empresas como Michelin, Ambev, Gerdau, tudo em Campo Grande. Então, a gente tem que saber olhar também territorialmente. A gente muitas vezes não faz essa análise do macro. A gente fica ali no micro dentro da nossa bolha e não expande ela. Ô David, a gente já está começando a caminhar aqui para o final. A hora, como sempre, passa rápido. E eu queria, assim, hoje a gente tem uma abundância
de, entre aspas, informação, ou diversos canais. Né? A internet está aí, seja o GPT, Google, Instagram, seja lá o que for, são muitos canais de a pseudo-informação e informação, você tem que saber filtrar, é difícil. Partindo desse princípio, acho que seria legal para quem está te ouvindo aqui hoje aqui no canal, assistindo esse podcast já gravado, você pode dar não de dica, mas de informação sobre o que seria legal para a galera que quer se envolver com isso, o que é importante procurar, em termos de curso, em termos de literatura, em termos de espaço, de repente de conversar contigo. O que essa pessoa que quer ir para esse caminho, ela precisa se inteirar? Alan, eu acho que o primeiro de tudo é se conhecer. Ela tem que começar por ela mesma. Tem que quebrar as crenças delas que limitam ela a enxergar essas possibilidades. Assim como eu quebrei lá atrás, tive, lógico, auxílio durante todo o percurso aqui de construção da minha formação profissional. Mas eu acredito muito no eu. Então, primeiro, muitas vezes a gente já se sabota com pensamentos falando que não, isso não é para mim, não, eu não tenho como trabalhar lá, não tenho como construir isso. Eu sou prova viva aqui, venho da periferia do estado do Rio de Janeiro, Rocha Miranda, e graças a Deus venho conseguindo crescer profissionalmente na minha carreira. Depois que ela se desenvolver, ela tem que adquirir conhecimentos diversos. Não adianta também só ficar na parte técnica da profissão. A gente tem que saber um pouquinho do todo. Não é ser extra classe em tudo. Você vai ser muito bom numa coisa e mesmo nessa coisa você também não vai saber de tudo. E aí vem um pouco da bagagem que eu desenvolvi, né? Eu sempre fui curioso para gestão. O Carlos sempre falou, não, tu vai ser rico. Não sei como, mas tu vai ser rico. Ele sempre brincava isso comigo. Que é o pendor, né? A queda da gestão muito forte. Eu sempre tive esse quê da gestão em cima de mim muito forte. Então, é um mercado que a gente não tem aqui no Rio de Janeiro, no país, de gestor esportivo. Eu tenho carência hoje. A gente hoje se assume hoje para fazer uma PPP. Eu vou pagar em torno inicial de R$8.000. Eu não tenho gestor esportivo formado para gerenciar um espaço como uma Vila Olímpica, como a Simão da Silva. Então, eu acho que a pessoa também ela tem que se ver naquele local, ela tem que se posicionar. E aí, quando ela se posiciona, ela vai entender, cara, a pessoa que eu sou hoje, para essa pessoa que eu quero me tornar, quais são as habilidades que essa pessoa tem? Como que ela se veste, como que ela se comporta, o que que ela fala, sobre o que ela fala. Então, ela mesma vai se desconstruir, porque por mais que a gente queira auxiliar, se ela não quiser, a gente não consegue atuar em cima dela nunca. É o livre-arbítrio. Que a gente diz aqui direto. Não, total, porque se ela não tem... Ela tem o poder de escolha. As escolhas são dela, sempre vai ser. Sim. Mas não tem como. Eu posso abrir... A minha função enquanto empresário hoje é, tô desbravando a mata, tô abrindo possibilidades e vários caminhos. Quem quer vir, vambora. Vamos juntos. Vai precisar de muita gente, funcionários muito qualificados. E não só da área da saúde. Sim. Área administrativa, área financeira, áreas diversas. Marketing, Cara, a galera gosta de esporte, quer trilhar esse caminho, se prepara. Por quê? Se realmente tudo que a gente está planejando aí para os próximos 10, 15 anos... Eu nem estou falando com a minha empresa. A gente viu o cenário aí de grandes eventos na cidade, no Rio, especificamente. Cara, vai ter uma janela absurda de emprego. Vai ter uma janela absurda de realmente poder se destacar. Então, acho que é isso. É você saber dar alto para alta performance, você se desenvolver para poder... Você se entender como profissional, porque muitas vezes a pessoa não se entende nem como profissional. E aí, depois que você fez esse caminho, você entender onde que você quer sentar, qual é a cadeira que você quer sentar, qual é o carro que você quer ter, quais são os objetivos. Eu costumo brincar que eu não tenho mais sonhos, né? Eu tenho objetivo. Se vocês forem ver hoje, quando eu for fazer qualquer tipo de apresentação, tá o meu próximo carro ali, que é o carro que eu quero dentro do meu plano de fundo do meu notebook, que é uma GLA 400 da Mercedes. É minha meta, é meu objetivo. Eu não trabalho mais com sonhos. Então, a gente tem que também parar de romantizar sonho. É o objetivo. O que você vai fazer para chegar lá? O que você vai traçar? Estratégia. Lógico que vai sair como você escreveu. Não vai sair. Vai ter muito desafio. Mas é no desconforto que a gente cresce. É nesses ajustes que a gente se transforma em uma pessoa melhor. E a gente consegue realmente reverberar isso para todo mundo que estiver ao nosso lado. E é curioso que se o Estado não faz o que deveria fazer, o privado, ele tá ali na dele. Se ele tiver um incentivo de uma forma ou de outra e for convencido por você, ele vai entrar. Também é um passivo. Ele é o ativo. Ele é o intermediário. É o elo. Aí ele cresce, faz um monopólio nacional em tudo quanto é quadro, todo lugar. O monopólio, tem que derrubar o monopólio. Mano, pra dentro. Isso aqui é foda. Não vou querer entrar nessa discussão, mas só jogar um veneninho. Tá, ninguém gosta de um monopólio que tira a oportunidade, mas quando tá funcionando?
Exatamente. Tipo a Amazon. Qual é o problema? Tu vai comprar na Amazon, que dá o livro ali no mesmo dia, barato, ou tu vai comprar na livraria, que é bem mais caro, tu acaba sendo obrigado a comprar na Amazon, infelizmente. Que está atendendo um monte de empreendedores. Muito. Exatamente. Ajudando um monte de empreendedores, fazendo a economia Direto e girar. diretamente. Então, a gente estourou o tempo aqui, mas mesmo eu vou avançar só mais uma só. Você falou 2 vezes já, eu acho muito legal. E a gente tem posições aqui muito semelhantes ao que você, talvez, para alguns tenha passado batido, para a gente aqui não passa, que é a questão do desenvolvimento, do olhar para a generalidade, ser generalista e ser especialista. Bate só mais um pouquinho nessa tecla para a gente, que isso é bem legal. Não, eu acho que a gente tem que ser plural. Tem que se ter o desenvolvimento generalista do todo. E você vai potencializar algo. Por quê? A vasta gama de conhecimento, ela te norteia e te dá base de sustentação até porque você quer ser especialista. Então, vamos supor hoje, dentro do mercado de personal trainer. Vou trazer o exemplo que é o que todos nós vivenciamos. Você quer ser personal trainer, tecnicista. Mas, teu aluno, ele abrange várias outras coisas. Você não vai aprender a falar sobre aquilo para reter o cliente com você? Perfeito. É o que a gente fala direto. Então, não faz sentido nenhum. Até porque hoje, quando a gente fala de funil de vendas, hoje 80% dos nossos esforços tem que ser em 3 estratégias principais, que é a retenção, fidelização e indicação dos clientes. A galera quer saber de novo lead, novo cliente. Não, eu quero fidelizar quem está comigo para eu não perder. A experiência dele, né? Experiência, a jornada do cliente tem que ser muito boa. E ele tendo uma experiência muito boa, ele vai trazer novos clientes para mim naturalmente. Eu tenho que entregar resultado. Mas eu vou entregar resultado só sabendo apertar parafuso? Só sabendo roscar bíceps? Não vou. Só sabendo fisiologia? Não vou. Perfeito. Hoje eu estava falando de geopolítica. Hoje a gente estava falando, eu estava falando com o meu cliente hoje mais cedo sobre essa guerrinha, mini guerrinha que está se desenhando nos Estados Unidos e Venezuela. Sim. Então, você não vai aprender sobre isso? Você vai deixar realmente a maré te engolir? Porque, vou ser bem sincero, o nível de cliente que você quer atender vai corresponder diretamente no quanto você vai faturar. Sim. Então, você tem que saber ser plural, tem que ser generalista. Bacana, isso é muito importante, né? O olhar do todo. Legal, eu iria um pouquinho além, só numa coisa aqui, não fazer retenção comigo, mas provocar aderência dele à atividade física em primeiro lugar. Total, primeiro objetivo. Com um olhar mais abrangente, você, além dele ter sido capaz de ajudá-lo na aderência, ele ainda quer fazer isso com você. Porque você está entregando um valor para ele, que não tem preço. Bacana, David. Bacana a conversa. Muito boa mesmo. Eu sou o responsável aqui pela notícia ruim, que é o cara que tem que finalizar. Estourou, mas nem tanto. Mas, bateu um super papo aqui, que eu acho que para a galera que atinge muito o nosso objetivo de falar de desenvolvimento de carreira, a gente sempre está num passo antes. Pessoal de carreira, né? A gente está um passo antes, que é o desenvolvimento humano. A gente está sempre nesse passo. E quando eu fiz a pergunta... Foi o que ele falou, que o primeiro é isso que eu ia falar. Conhecimento, o eu... Ele se antecipa aqui. Tu ia falar um negócio de 2031, ele te cortou para. E agora ele me cortou, que eu ia falar exatamente. Mas obrigado, Gulu. Tá ligado, a gente está sintonizado. Na resposta da pergunta foi exatamente a primeira coisa que ele falou. Se conhecer, se desenvolver. Então, primeiro o ser humano. E o resto vem a reboque. Né? Você tem como consequência. Inclusive, o dinheiro é uma consequência. E é uma consequência legal. Ser recompensado é tão importante quanto ser reconhecido, para você poder seguir fazendo aquilo que você está fazendo. Gulu, além de adivinhar o que a gente vai falar, tem mais alguma coisa para continuar? Não, só parabenizar pelo seu trabalho e pela sua trajetória, que realmente está muito bacana, o papo foi excelente. Não te conhecia. Quer dizer, você falou que foi estagiário do Leta, né? Fui. A gente deve ter... Assim, já tive dando personal quando estagiário. Então é isso. Já conhecia. Amoroso. Bom, tem que falar, eu já conheço o Davi há muito tempo, né? Esse Cruz aí. Mas, cara, eu tô até surpreendido, mesmo se conhecer ele há muito tempo, eu acho que ele, cara, ele caiu no lugar onde ele deveria estar desde o começo. Ele se encontrou, ele falou de uma forma que tu fala, cara, esse cara era pra sempre estar aí. Tá no lugar talvez sair dele. da faculdade e entrar num troço desse, né? Isso me surpreendeu, foi muito bom. Bacana. Conhecimento muito grande de muita coisa envolvida ao que ele trabalha. Não deixar um ponto sem nó, tudo que tange envolve ali, ele sabe trabalhar, sabe entender, sabe... Me surpreendeu bastante, pô, excelente. Excelente. Obrigado pela sua presença, parabéns pelo trabalho. Obrigado. Foi bacana ter você aqui. Se despede aí da gente e da galera que está te assistindo. Galera, obrigado aí pela oportunidade. E para quem está assistindo a gente, focar na alta performance, galera.
foque no seu desenvolvimento, foque no Will, para aí sim você realmente conseguir transbordar a tua caixinha e conseguir isso, impactar novas vidas. Independente do setor que você vai trabalhar, independente com quem você quer se relacionar, até porque isso aí vai permear suas amizades, sua família, realmente todos os valores, e não negociem eles. Muito obrigado. Show de bola. Aproveita, depois dessa aula aí, curtir, compartilhar, comentar, se inscrever no canal para continuar recebendo esse conteúdo. Valeu, David. Obrigado. Abraço. Valeu.